Olá, nós Olá, somos os Fês, eu sou a Fê. eu sou o Fê. E hoje vamos falar sobre transição de carreira, que é Transi... um tema que aparece muito pra gente no universo terapêutico, mas eu tenho certeza e sei pelos meus pacientes que não é só no universo terapêutico, porém, como nós somos mentores de terapeutas, isso é algo bem frequente. E quando nós falamos de transição de carreira, eu e a Fê já fizemos algumas na nossa vida, ou nas nossas vidas, como que Gente, eu fiz da psicologia para psicologia. Você acredita? Já vou contar sobre isso. E nós acompanhamos muitas pessoas, tanto em consultório, quanto dentro dos nossos cursos, pessoas que querem, opa, isso não está fazendo mais sentido para mim, eu quero fazer outra coisa. Então, a gente vai transitar aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre lealdade familiar, a gente vai falar sobre conflitos e sintomas e a gente vai falar sobre propósito. Tudo isso envolvido em transição de carreira. Sensacional, já gostei. Pode falar um pouquinho mais, que agora até eu tô querendo ouvir. Vamos falar de lealdade familiar primeiro. É muito comum a gente receber em consultório ou até mesmo nas nossas mentorias pessoas que chegaram mais ou menos no meio da vida, né? E aí eu vou dizer por volta dos 40 anos aproximadamente, mas de 35 a 45 mais ou menos. A famosa crise dos 40. Exato, né? A crise existencial de meia-idade, né? Que as pessoas falam e tal. Não sei muito bem o que seria meia-idade, mas enfim. E as pessoas, elas trazem o seguinte conflito. Eu fiz uma escolha, aquilo fazia sentido para mim, eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas eu não vejo mais sentido, mas eu não me sinto mais bem fazendo isso. Eu sei no meu coração que eu não quero mais fazer isso, mas eu não faço ideia do que fazer. Eu não tenho certeza do que eu gosto. Eu não sei para onde ir, né? Isso é muito comum. O que a gente percebe e importante, isso não é uma verdade absoluta, isso não é uma regra, não é uma lei. Tá? O que a gente percebe? Nós temos uma função dentro da família, tá? A gente vem na família que a gente vem porque a gente tem um papel ali, a gente tem uma função dentro do nosso sistema familiar, tá? E muitas vezes a primeira profissão que a gente escolhe, ela tá muito influenciada por esse papel dentro da família, por essa função do que eu vim exercer, né? Então, a pessoa, ela escolhe porque realmente ela acha que é isso que ela gosta, que ela quer, porque naquele momento é. Aí ela faz o papel dentro do sistema familiar, ela cumpre aquilo, ela traz a função que ela veio fazer, e quando perde a função, ela se vê perdida. Nossa, Fê, mas como é que a gente sabe isso? Não, a gente não sabe. Isso se dá no nível inconsciente. Porém, se você chega num determinado momento e entra em crise em relação àquilo que você sempre gostou e sempre quis ou achava que queria fazer, né, é um indício de que isso tem acontecido. Então eu venho, faço o meu papel, cumpro a minha função, quando eu já fiz esse papel, não tenho mais função, aí eu começo a me conectar comigo, fazer esse meu processo de me separar dessa função familiar, e aí eu não sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, para onde eu quero ir. A gente vê muitos terapeutas nisso que fizeram outras coisas até um certo momento e de repente essas pessoas sentem um chamado para ajudar, para contribuir, para cuidar, né? E aí elas vêm de um lugar onde é muito delas, da minha identidade, da minha essência. Eu deixei de cumprir um papel, né? E agora eu vim fazer aquilo que eu vim fazer no mundo. Porque a gente tem uma função na família, mas a gente também tem aquilo que cada um de nós carrega de forma singular, que é só nosso, que a gente vem contribuir para a humanidade, para o mundo, para a vida. Aqui vamos trazer alguns exemplos, tá? Dentro disso que a Fê trouxe, imagine uma família que viveu grandes injustiças, por exemplo, com a própria justiça, e aí essa criança crescendo naquele ambiente decide se tornar uma advogada ou um advogado. E muitas vezes já tem pai e avô advogado, né? E aí o que acontece? Durante um tempo, consegue ali, e dentro dessa percepção inconsciente, fazer o que tinha que fazer, e depois ela se sente, como a Fê falou, perdida. Eu preciso de algo mais. Vou trazer meu exemplo. Uma coisa que as pessoas expressam, eu sinto um vazio, né?
Vou trazer um processo pessoal meu. Eu sempre fui apaixonado por aquilo que fiz. Aliás, nunca aceitei fazer o que não, né, se conectava comigo. E Ariano roxo. fiz minha formação acadêmica em educação física, com especialização em fisiologia. Fui dançarino profissional de dança de salão, principalmente em samba de gafieira. E isso sempre me motivou. Eu não... Me conheceu. Graças a danças, né? Graças à dança. Vocês acham que um cara como eu ia conseguir uma mulher como essa se não tivesse um detalhe a mais ali? E aí realizei todos os meus sonhos na dança. Chegou um momento que eu falei, opa, eu quero algo mais. E dentro do autoconhecimento, o que eu fui percebendo, né? Eu tenho uma ligação direta com um tio que faleceu basicamente na mesma data da minha concepção, então já traz uma história aí de dor, de luto ali do clã, e ele expressava epilepsia. O meu pai, a vida toda, expressou epilepsia, e o que eu venho para fazer? Eu venho trazer movimento, vim fazer uma educação física, tive uma escola de dança chamada Movimento e Arte. Função dentro da família dele era trazer movimento. Depois disso, passei por essa inquietação e fiz a transição para aquilo que eu trabalho hoje. Tá? Terapeuta, professor, ele sempre foi, né? Então, olhem aqui, não precisa ser algo, nossa, sempre fiz algo que nunca fez sentido, que às vezes acontece. Pai é advogado, né? O avô era advogado, o bisavô era advogado, vou ser. Era engenheiro, vou ser. Era médico, vou ser. E aí eu passo uma vida profissional infeliz. Às vezes a família tem empresa. Aí eu vou trabalhar na empresa da família. É como se eu tivesse preso a isso de alguma forma. Até o dia que eu começo a me conectar com quem eu sou, começo a me separar, criar pele, né? Me separar da minha família e ver que, na verdade, eu estou ali fazendo uma coisa porque me colocaram ali, né? E eu cumpri esse papel e agora eu não quero mais. Então, olhamos aqui por essa primeira noção relacionada a uma lealdade familiar. E isso acontece e em algum momento esse vazio aparece, porque chega uma hora que, eu acho que acontece com todos, o que eu vim fazer aqui? E muitas vezes, né, essa confusão, essa mistura, esse não saber, esse vazio, nos trazem sintomas físicos, né? Então, a gente vê muito que quando alguém não quer mais estar onde está, quer ir para algum lugar, não sabe para que lugar ir, ou às vezes sabe exatamente para onde ir, mas não consegue sair da onde está, né? A gente tem um conflito que a gente chama de conflito de direção, né? Aonde a glândula suprarrenal ela é impactada e aí ela faz assim, ó. E nós começamos a nos sentir sem energia, cansados, exaustos. Eu durmo, mas acordo me sentindo cansado. Em alguns casos mais extremos, dentro desse mesmo conflito, nós temos o burnout. Então, tudo, a gente fala, né? Tem como se fosse um transferidor de 0 a 100, onde quanto maior o conflito, eu saio de um cansaço para uma exaustão extrema. Nossa, eu durmo, mas eu não me sinto descansado, eu me sinto completamente sem energia, me sinto esgotado. Opa, é o organismo dizendo, então toma uma decisão, e a hora que você tomar a decisão, eu te dou energia de novo. E aí, como nós falamos, né, de doenças autoimunes no último vídeo, algum tipo de expressão como esse pode vir. Nós temos muitos casos aumentando, e principalmente em mulheres, né, relacionados a hipotireoidismo, e alguns desses casos são considerados também autoimune. Dependendo também de como você se sente dentro desse conflito, uma depressão. Uma depressão. E quando a gente fala de tireoide, né, o hipotireoidismo está trazendo aquela noção de querer frear, eu quero parar, o meu corpo não quer ir mais para lá, ou até mesmo para o tempo até eu decidir aquilo que eu quero fazer. Vamos ter várias expressões, a gente já fez vídeo lá atrás sobre bruxismo, e é impressionante como a porcentagem só aumenta de expressões de bruxismo. Por quê? Aquela repressão da raiva, né? Eu não quero mais estar ali onde eu tô, né? Eu sinto raiva disso. Às vezes a gente sente raiva de si mesmo, porque não consegue fazer o movimento, né? E aí isso pode se expressar num bruxismo. Então, conforme a gente vai vivendo esse momento de transição daquilo que eu não quero para aquilo que eu quero,
né, ou até entender o que é exatamente, sintomas vão se manifestando, né, como um chamado, né? Olhe só para o que está acontecendo dentro de você. Tome decisões que estejam mais conectadas, em coerência, né, com aquilo que você é. E eu costumo brincar com os meus clientes quando eles vêm com essa frase, né? Eu não sei o que eu quero, eu estou perdido. Eu começo assim, todo mundo sabe o que quer. De alguma forma, em algum lugar. A questão é que muitas vezes a gente não sabe como chegar lá ou não sabe como monetizar isso, e aí entra no campo das impossibilidades, a gente bloqueia. Tem um outro conflito que surge muito, que é o conflito financeiro, né? Por conta, enfim, a gente sabe que quando a gente faz uma transição, né? A questão do dinheiro que a gente vai receber também faz uma transição. Né? Nós não somos referências nesse ponto, porque quando a gente decide, a gente vai lá e faz. Não se baseie na gente. Tá? Todas as nossas transições, assim, não quero mais, não aguento. Vamos embora. Aí a gente fez o movimento e arcou com as consequências. Com as consequências. Né? Porque é isso, escolhas têm consequências, e no mundo dos adultos, quando a gente faz a escolha, a gente também escolhe as consequências. Porque nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber, não é assim que falava? Então, nem tudo são flores. A gente faz o movimento e nós teremos consequências boas e desafiadoras. Sim. E aí, trazendo a questão, né? A gente falou da lealdade familiar e como isso faz com que muitas vezes a gente seja influenciado, né, por esse sistema e escolha coisas que a gente acha que estão alinhadas com a gente, mas não estão, ou estão até um certo momento da vida e depois não estão mais. Fica aqui, Lua. Os sintomas, alguns sintomas que a gente pode sentir nesse momento de transição de carreira, lá vai ela. E propósito. O que é propósito? Gente, o que é propósito, Lua? Vamos deitar, amor? Isso, muito bem. Propósito é aquilo que eu carrego na minha alma, que eu vim expressar no mundo, que só eu tenho para contribuir, que só eu vim fazer. Ninguém mais pode fazer no meu lugar, é minha digital, tá? Aí a gente está falando justamente de se desprender, né, das influências para podermos manifestar a nossa luz, aquilo que a gente veio fazer e aquilo que a gente veio contribuir. E aqui tem duas perguntas que vêm do livro Propósito, do Prem Baba, incríveis. Se você não precisasse ganhar dinheiro e não precisasse agradar ninguém, o que você faria? E profissionalmente, leva esse profissional, senão algumas pessoas, né, elas falam, não, passaria a vida viajando. Não, gente, a gente está falando de transição de carreira, né? Então, assim, se você não precisasse agradar a ninguém, que já é difícil, né? E a outra pergunta... se você não precisasse do dinheiro, né, o que você faria? E outra pergunta que saiu dessa cabecinha aqui, se a sua vida pudesse mudar num passe de mágica, como ela seria agora? Opa, o cérebro vai trazer e vai criar o cenário. Nossa, o mundo ideal seria esse. Trabalhando com isso e ganhando o que eu ganho hoje, por exemplo, ou ganhando mais. Então, deixa a sua mente criar o mundo ideal. Porque aqui, né... Não que vá ser ideal, mas pelo menos ela vai te direcionar para um lugar que faz sentido para você. E eu falei no começo do vídeo que eu fiz uma transição da psicologia para a psicologia e eu queria trazer o meu exemplo dentro de toda essa jornada que a gente contou aqui. Por quê? Eu me formei psicóloga, eu queria fazer psiquiatria, depois eu decidi que eu ia fazer psicologia, prestei e passei. Fiz psicologia, amava a minha faculdade, entrei em conflito no terceiro ano da faculdade, fui fazer cinema, tranquei a faculdade, né? Fui fazer cinema, aí a minha mãe falou assim pra mim, vai terminar essa faculdade, depois se você quiser fazer cinema, você faz cinema. Ok, fiz um ano de cinema, voltei pra faculdade, voltei fazendo cinema e faculdade, tá? Fiquei 6 meses só fora, terminei a faculdade, abri consultório, eu não sei, nem todo mundo aqui sabe, mas a minha mãe é psicóloga também, né? Eu comecei a atuar numa sala que tinha lá no nosso espaço, comecei atendendo criança, depois passei a atender adulto e comecei a sentir um vazio. Eu falava, gente, mas que coisa doida. Eu gosto do que eu faço. Por que eu não estou realizada? Por que tem um vazio dentro de mim? Fui fazer uma imersão muito doida num mosteiro
chamava Life Plan. Muito doido, eu tô dizendo porque me endoideceu, tá? Porque a imersão era maravilhosa. E me conectei que, puxa, trabalhar no 1 a 1, só com 1 a 1, era o que não estava me preenchendo. Então, que eu precisaria trabalhar com grupos também, porque essa conexão com grupos era algo que me satisfazia. Só que na minha cabeça eu levei isso pro lado errado. Eu falei, putz... Não, na época sim. Não deveria trabalhar no 1 a 1. Deveria ter ido para psicologia escolar, deveria ter ido para psicologia organizacional, para psicologia hospitalar. Comecei a pirar. Aí, depois de um tempo, deprimi, né? E comecei a me questionar. O que eu estou fazendo? O que eu vim fazer aqui? Será que eu escolhi fazer psicologia para entender muito das coisas da minha família, né? Porque o meu pai tinha um diagnóstico de bipolaridade e eu tive, né, depressão algumas vezes, como eu falei. Eu falei, será que eu escolhi fazer psicologia para entender o que meu pai sente, o que eu sinto e tal? E aí eu falei, quer saber? Não tô feliz, não quero mais. E aí eu fiz o quê? Encaminhei meus pacientes, fechei a minha parte do consultório, vendi meu carro, tinha 27 anos quando eu fiz isso, e fui morar na Austrália. Fui morar na Austrália para quê? Sei lá, queria me entender. Achei que do outro lado do mundo estava distante o suficiente, né? E aí fui lá, me aprimorei no inglês, tal, nananã, e tive um eureka lá. Falei, não quero mais ser psicóloga, quero ser atriz, né? Já tinha feito um curso de cinema durante a faculdade, voltei para o Brasil, falei, nada de psicologia para mim, vou ser atriz, né? Gente, eu sou muito determinada com as minhas coisas, tá? Com o meu sentir. Fui lá, me matriculei num curso, fiz uma formação de 3 anos, trabalhei como atriz, né, durante um tempo. E aí, quando eu conheci o Fê, este indivíduo aqui, Sou eu. Ele, de alguma forma, resgatou aquela faísca que tinha morrido dentro de mim em relação à psicologia. Né? Ele falou, eu quero quero montar um curso de autoconhecimento para os adolescentes da ITEC, onde eu trabalho, e eu quero ter alguém do meu lado que tenha embasamento, né, sobre as questões da psicologia e tal. Eu reativei meu CRP, fui dar os cursos com ele e retomei o consultório. E aí eu retomei o consultório já mais não dentro da função, dentro da família, mas sim da função do meu propósito. Comecei a estudar outras coisas que me faziam brilhar os olhos, né? Naveguei por vários mares, fui incluindo isso nos meus atendimentos. Hoje eu tenho um olhar que traz a biologia, que traz o transgeracional, né? Além da psicologia e de todos os estudos dentro da área, e eu me tornei uma psicóloga diferente daquilo que eu era no passado, na minha percepção e no meu sentir, não mais cumprindo a função dentro da família, mas cumprindo o meu propósito de alma. Né? E eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço hoje, mas eu precisei fazer tudo isso, todo esse rolê, né, para me sentir assim. Eu queria trazer o exemplo, porque às vezes não é nem fora da sua área, às vezes é um outro jeito de atuar dentro da sua própria área. E nós temos várias formas de transição de carreira também. Se a gente pensar no nosso próprio canal, quantas vezes ele já sofreu uma transição? Inclusive agora, sim, nesses últimos vídeos. Sim, inclusive fala pra gente se você está gostando do novo formato do canal. Por gentileza, manda aqui nos comentários. Gente, tô curtindo. Gente, gostava mais disso. Olha, tô achando muito legal, tô adorando, tá? Só comenta. Isso já ajuda bastante, né? A gente entender mais aqui o caminho. E dentro da própria empresa, como nós funcionávamos, hoje que nós temos equipe para várias coisas e coisas que a gente não abre mão de fazer. Por exemplo, nós temos as nossas formações, nós que fazemos as entrevistas, porque a gente quer isso aqui, né? Proximidade, que esse novo formato é para a gente se sentir mais próximo de vocês. A gente recebe pedidos, Aliás, aproveitando, deixando aqui um canal de comunicação assim íntimo com a gente, nosso e-mail aqui. Fala aí, amor, que YouTube, @sejavocê.com.br, tá na descrição também. Gente, manda e-mail pra gente se você quiser trazer um caso seu, se você quiser compartilhar da sua vida e tal, quiser que a gente traga um tema no canal, pode mandar pra gente. E se você está num processo de transição de carreira, ou se sente perdido, busque ajuda terapêutica, pode ir em um terapeuta ou uma terapeuta que você já tenha confiança. Nós temos... Peça ajuda. Você pode fazer esse processo com a gente, com alguém da nossa equipe. O método CSI é um método maravilhoso que dura 7 meses e meio. Ele também é uma formação para terapeutas integrativos, mas é um mergulho interno. É um processo de autoconhecimento. Né? Dentro da nossa história, onde a gente se conecta com os nossos valores,
com a nossa bagagem. E tá bom, né? E tá bom, né? E chega. Gente, vocês estão passando por um processo de transição de carreira? Já passaram por um processo de transição de carreira? Querem compartilhar aqui como é que vocês experienciaram isso? A gente adora trocar aqui com vocês. Manda esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar. Dá um like aí no canal e se não se inscreveu, se inscreve, pelo amor de Deus. Ajuda nós aqui, que nós estamos aqui ajudando vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Até!